Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Eu não sei nem como começar esse vídeo, não tenho nem cara pra dar as notícias hoje, mas a gente tem que trabalhar, então eu vou te contar os assuntos desse vídeo e você decide se fica até o final. Primeiro eu vou falar do fatídico dia em que o Rogério Ceni deixou de ser técnico do São Paulo e dos detalhes da sua demissão, inclusive da multa rescisória, se será paga ou não. Também vou te falar da situação dos contratados, se o Jonathan Gomes ou o Arboleda já irão estrear domingo contra o Santos. Vou te falar do Muricy, que foi recepcionado lá em Guarulhos, no aeroporto, por vários torcedores pedindo a volta dele para o São Paulo. Também vou te falar quem é o provável futuro técnico do São Paulo, as características dele e os pontos bons caso ele feche. Vou te falar sobre o Reinaldo Rueda, técnico colombiano que se ofereceu para vir treinar o São Paulo e o que o São Paulo respondeu. Também vou te falar do Cueva, que tem muita gente dizendo que ele tá para ir embora, vou te dizer o que tem de verdade ou mentira sobre isso. E por fim, vou te falar que enquanto uns vão embora, outros estão chegando. Matheus Jesus está próximo de ser anunciado e já está acertado, vou te contar todos os detalhes. Mas antes de começar o vídeo e te falar todas essas coisas, eu vou pedir para você dar um like aqui no vídeo, para você se inscrever nesse canal e chamar todos os seus amigos são paulinos para se inscrever também, para eles ficarem atualizados do mercado da bola assim como você fica. E deixar nos comentários aqui a sua pergunta, que nos próximos vídeos eu vou te responder. Agora fica aí para assistir o vídeo. Pessoal, desde o final do ano passado eu temi que esse dia chegasse, mas ele chegou. Rogério Ceni não é mais técnico do São Paulo desde ontem à tarde. Ele caiu, foi demitido pelo São Paulo, não houve consenso entre as partes, inclusive a multa de 5 milhões, que seria da rescisão contratual, ainda está em negociação e provavelmente o Rogério Ceni não abra mão dessa multa, tá? A decisão foi tomada entre o Leco e o diretor Vinícius Pinotti, e decidida após o jogo contra o Flamengo, a derrota, notificada a Rogério Ceni na segunda-feira. Os possíveis motivos para a queda do Rogério Ceni, bom, a vinda nós sabemos por que foi. Foi uma decisão política do Leco, por isso o Rogério Ceni veio. E a queda foi 3 eliminações em um mês, zona de rebaixamento na 12ª rodada, em 11 rodadas apenas 10 gols, polêmicas de vestiário, como o caso do Fair Play com o Rodrigo Caio e a prancheta no Cícero. Perdeu o elenco, o que a diretoria diz internamente é que há alguns jogos o elenco já não obedecia mais o Rogério Ceni, já não existia mais um clima entre o treinador e os jogadores. E também existem os pontos da diretoria com o Rogério Ceni, né? A diretoria que vendeu de baciata vários jogadores, deixou o Rogério Ceni praticamente sem elenco e queria que fosse feito um milagre. Rogério Ceni também perdeu os auxiliares. Primeiro ele perdeu o auxiliar Michael Bailey e após a demissão do Rogério Ceni, o francês Charles também saiu do tricolor. Notícia triste, confusa, traz um monte de sentimento, porque é o mito, é o goleiro artilheiro, o maior recordista mundial da história do futebol brasileiro. É um cara que tem toda uma história, 25 anos de carreira vitoriosa, cheia de conquistas, veio na cara e na coragem, foi convencido pela diretoria a ser treinador do São Paulo, veio com um projeto ousado e ofensivo e não deu certo e sai dessa forma. E fica mais uma vez que a diretoria não sabe tratar nossos ídolos, os desrespeita. Vocês podem até entrar em discussão sobre o aproveitamento do Rogério Ceni como técnico. Mas como o maior ídolo da história do São Paulo, o goleiro artilheiro que ele foi, a história dele nunca será apagada por essa situação que vivemos nos últimos meses. Nunca. O ídolo Rogério Ceni, cheio de conquistas, que levantou o troféu do Mundial em 2005, nunca será apagado. Jamais. Pessoal, falando de futuro agora, olhando pra frente, que é pra frente que se anda, né? Assim que o Rogério Ceni caiu, eu consegui falar com o Vinícius Pinotti e com o adjunto dele, que foi o Chapecó. E a primeira pergunta que eu fiz, obviamente, era quem seria o possível técnico ou substituto do Rogério Ceni. Muitos nomes surgiram de imediato, chegaram a me falar que nós iríamos monitorar a situação do Mano Menezes. Falei, meu Deus do céu. Depois surgiu o nome do Marcelo Oliveira, de um outro diretor, mas o preferido sempre, desde o começo, foi Dorival Júnior. E daí então o Conselho de Administração do São Paulo se reuniu às pressas ontem à noite, ficou 3 horas e meia em reunião e chegaram em um consenso. No nome do Dorival, Pinotti viajou às pressas para Florianópolis e se reuniu hoje, terça-feira, com Dorival.
Antes dele se reunir, o SPFC.net com exclusividade passou na frente e falou com a assessoria do Dorival. E a assessoria já havia dito que ele estava super afim de treinar o São Paulo, que aceitaria a oportunidade se fosse feita a proposta. E a proposta chegou. O Pinotti já finalizou a reunião, saiu muito contente com o que ouviu do Dorival, está retornando agora para a capital paulista para falar com o presidente Leco, onde irão fechar detalhes da negociação. Acontece que por algumas questões familiares, o Dorival não pode assumir de imediato o time. Então até o final dessa semana ele deve resolver essas situações particulares dele. E se tudo der certo, como o otimismo do São Paulo planeja, até o final dessa semana podemos ter o anúncio oficial do Dorival Júnior como técnico do São Paulo. Vamos aos pontos bons do Dorival? Vamos lá. Primeiro, o Dorival Júnior é conhecido por utilizar a base, conceito que está sendo implantado no São Paulo desde o início do ano. Então ele não tiraria os meninos da base e continuaria subindo os meninos para o profissional. Outra coisa boa também, o retrospecto do Dorival. Em 2015, ele assumiu o Santos na mesma situação em que o São Paulo está agora, na zona de rebaixamento, na 12ª rodada do Brasileirão. Ele pegou o mesmo elenco do Santos, levou até a final da Copa do Brasil do mesmo ano contra o Palmeiras, onde quase venceu, sofreu uma virada no último jogo. Mesmo assim, conseguiu o G6 naquele ano. Lembrando que ele caiu no Santos esse ano invicto na Libertadores e com quase 70% de aproveitamento. Foi demitido por questões internas. Então, pelo retrospecto do último clube dele, seria um bom nome para o São Paulo, dentre os nomes livres. Lembrando também que, se o Dorival Júnior fechar como técnico do São Paulo, ele trará o filho dele como auxiliar técnico, que é o Lucas Silvestre, e, glória a Deus, o preparador físico, o Celso Rezende, que tomara que seja espetacular esse preparador físico, né? Pessoal, quem se ofereceu para o São Paulo para tentar vir comandar nosso elenco foi o colombiano Reinaldo Rueda, aquele que nos eliminou da Libertadores ano passado e foi campeão com o Atlético Nacional. Também muito conceituado, já passou pela seleção do Equador e da Colômbia. Tem um bom nome aí. Ultimamente teve grandes trabalhos pelos times em que passou. Foi ele quem pediu demissão do Atlético Nacional. Na época ele disse que o ciclo dele havia terminado, manifestou o desejo de treinar algum clube na Europa e havia dito que ficaria pelo menos um ano sem trabalhar. Por isso, inclusive, eu nem cogitava ele como um dos possíveis no São Paulo. Mas, ao contrário do que se esperava, ele que se ofereceu ao São Paulo, e o São Paulo disse não, porque tem um certo trauma de experiências passadas com técnicos gringos. Até porque, como nós só temos o Campeonato Brasileiro e já estamos na 12ª rodada, faltaria tempo para ele entender o elenco, o futebol brasileiro e conseguir se enquadrar aqui no São Paulo. E a gente precisa de uma solução rápida. Pessoal, a torcida do São Paulo é fenomenal. Relembrando 2013, que o Muricy nos salvou do rebaixamento. Lembrando que em 2013 nós ficamos 13 rodadas na zona de rebaixamento, né? E o Muricy veio e nos salvou, não é verdade? Pois é, o Muricy chegou de um voo em Guarulhos, hoje pela manhã, hoje terça-feira, e algumas dezenas de torcedores o aguardavam lá no saguão do aeroporto de Guarulhos, com faixas escritas "Volta Muricy", no salve do rebaixamento. E vários torcedores foram acompanhando o Muricy até o estacionamento, onde ele pegou o carro dele, foi embora, né? E ele foi atendendo os torcedores, abraçou vários, sorriu, gostou da homenagem, do carinho da torcida, mas ele disse que está muito feliz na atual profissão como comentarista e não pretende voltar a ser técnico. Mas olha, fenomenal a atitude. Situação dos contratados. Em primeiro lugar, eu tenho que te perguntar o que você achou da estreia do Petros, se você gostou, se esperava mais. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Agora eu vou falar do Jonathan Gomes, que não tinha estreado ainda porque estava aí entrando em forma física, passando por alguns testes para entrar 100%, né? Eu conversei com a diretoria para saber se domingo contra o Santos ele já poderia estrear. E a resposta foi positiva. Por enquanto ele está se recuperando bem fisicamente falando, está ficando bem preparado e muito provavelmente deve estrear domingo. Não estou dando certeza, muito provavelmente. Vai passar por exames finais porque é de praxe. Agora falando do Arboleda, que não estreou ainda por problemas burocráticos. Até o final dessa semana, o São Paulo também tenta resolver a situação para domingo, quem sabe, termos 2 estreias.
Vamos falar do volante Matheus Jesus, que está fazendo o contrário da maioria dos jogadores brasileiros. Enquanto todos eles tentam ir para a Europa, forçam saída para a Europa, ele que está já num clube em Portugal, está forçando o empréstimo para o São Paulo. E quando eu digo forçando, é forçando mesmo. Fez de tudo, forçou a barra literalmente e veio para o São Paulo. Eu fui muito redundante, você dá uma cortada, beleza? Fui super redundante. Muito disso aí pra galera. Já começou. A história do Matheus aqui, resumindo, ele começou na base do Flamengo. Da base do Flamengo, ele foi para Ponte Preta e ambos os lugares ele saiu por problemas extracampos, ou seja, é um pouco genioso esse menino. Porém, apesar de ter ido pro Estoril de Portugal, lá, repito redundantemente, ele forçou o empréstimo porque queria muito jogar pelo São Paulo. Lá em Portugal já anunciaram o empréstimo, ele deve ficar aqui até o final de 2018. Os valores ainda estão em sigilo e aguardam alguns detalhes burocráticos para ele vir para São Paulo e ser anunciado. Lembrando que ele tem uma cláusula de compra já estipulada com um valorzinho, caso o São Paulo goste do futebol dele e queira comprar o menino. Vamos falar do Meia Cueva, que rodou muito nas redes sociais, principalmente no Twitter, que ele estava aí com proposta ou prestes a sair do São Paulo. Já tinha gente dizendo que o Cueva ia embora, enfim. Bom, falei com a diretoria de futebol para saber se havia alguma proposta oficial pelo Cueva. E não há ainda nenhuma proposta oficial pelo Cueva. O que a diretoria me disse é que o jogador permanece no São Paulo até que haja algo para ser conversado e que o futuro dele, assim como de todo o elenco, ficará nas mãos do futuro técnico do São Paulo, que poderá ser o Dorival Júnior. Vale lembrar que essa situação atual do Cueva foi algo que a diretoria de futebol me passou. Então, se ele for vendido futuramente, lembre-se que foi a diretoria que passou essa informação. Enquanto eu estava escrevendo essa matéria, o Caio Ribeiro anunciou que provavelmente chegará uma oferta oficial pelo Cueva e outra pelo Rodrigo Caio. Então, ainda não chegou nada, por enquanto está tudo em paz, o jogador não pensa em sair, mas poderá chegar sim uma proposta por ambos, Cueva e Rodrigo Caio. Pessoal, eu tinha que fechar esse vídeo com um momento político, porque todo esse sentimento e essa situação que nós estamos vivendo nos últimos 8 meses, e eu vou além disso, nos últimos 9 anos, é exatamente pela política. Primeiro com o Juvenal, depois com a Aidar e até que enfim com o Leco, o mesmo grupo político. E o que eles ganharam até hoje? Uma Sul-Americana. Em 8 anos, o São Paulo já trocou de técnico 12 vezes. E manchou o nome do Rogério Ceni nos últimos 8 meses. Foi uma contratação política. O Leco utilizou do nome do Rogério Ceni, também do Raí, que é um excelente profissional, vale lembrar, muito bem capacitado para onde está hoje, para poder chegar à presidência do São Paulo e se reeleger. E a demissão do Rogério Ceni ontem, para quem tinha bancado o próprio técnico menos de 24 horas antes de demiti-lo, só comprova isso que acabamos de falar, uma contratação política, eleitoral. Foi feito cabo eleitoral no nome do Rogério Ceni. Rogério Ceni pagou como bode expiatórios erros políticos vindo diretamente do topo da pirâmide, que é o presidente Leco, que vendeu todos os jogadores, deixou a gente sem elenco, que traz toda a situação vergonhosa para o São Paulo há muitos anos. Lembrando, ele foi diretor de futebol do Juvenal, ele foi vice-presidente do Aidar e hoje é presidente. O que muito dá para perceber dessa diretoria, que está há tantos anos no poder, é que não existe tato para a condução de nenhuma negociação. O caso da renovação do Lugano e da própria demissão do Rogério também são provas disso. O que percebemos é que existe muito ego, muita inflamação em situações de bastidores que pouco importam para essa massa de milhões de pessoas que amam esse clube e pouco se investe com emoção, com dedicação no próprio São Paulo. Enquanto essas mesmas pessoas há tanto tempo no poder continuarem com as mesmas atitudes, o resultado também será o mesmo, que é isso: crise, polêmica de vestiário, polêmica de situações financeiras, escândalos políticos. É nisso que o São Paulo tem focado e vir ganhado holofote nos últimos anos. Somente nisso. Há quanto tempo não se ganha um título de expressão? Há quanto tempo não falamos que o São Paulo é exemplo ou nos dá orgulho? Desde que essa tropa assumiu, é só isso que a gente recebe do São Paulo. Vergonha, desastre e caos. Fica o recado, como eu me sinto agora é uma torcedora que ama um clube, mas que o clube dá a mínima para o que a gente sente em relação. É um momento de tristeza,
Porém, ainda resta a esperança. Ainda temos 27 rodadas do Brasileirão. É cedo para afirmar que iremos cair. É cedo para afirmar que tá tudo acabado, para entrar em desespero. Ainda é cedo para muita coisa. Espero que no próximo vídeo eu já tenha notícias melhores para vocês e com o passar das semanas tenhamos bons resultados, se Deus quiser, logo, muito em breve, já longe da zona de rebaixamento, né? Quem sabe no segundo turno dando uma volta por cima. É isso que nós esperamos, tá bom? Um beijo para vocês e uma ótima semana.